Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Pai celestial, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Salvador, aquele que era e que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu oro a Ti, Deus Santo, que possamos nesta noite meditar nessas coisas de uma maneira revelada, cheia do Seu temor. No nome de Jesus Cristo nós oramos, pedimos, Senhor, acrescente as bênçãos sobre a Sua palavra, para Teu louvor, Senhor, para a Tua glória. Amém. Poder sentar, você que pode sentar. Agora quero ler aqui em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou, e os que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, estes também glorificou. Amém. Então está falando que Ele te predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Quando fala imagem, o que nós pensamos? Imagem é uma coisa semelhante, né? Imagem é uma coisa aparente, igual. Eu posso, quando você tira uma fotografia ou alguém faz um desenho seu, a sua imagem está naquele papel, sua imagem está ali naquela parede. Isso não é esta imagem. Essa ideia que nós demos não é esta imagem. A imagem é para ser como Ele é, naquilo que corresponde à vida eterna, da maneira que Ele foi gerado. Você não pode ter a mesma imagem e ser gerado diferente. Amém? Como você é gerado diferente e tem a mesma imagem, então tem que ser gerado da mesma maneira. Como que o Senhor Jesus Cristo foi gerado? Já pensou? Como que Ele veio? Então nós sabemos que o Espírito Santo fez sombra sobre Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Então ele era um produto da palavra falada. Você é um produto da palavra falada, tá? Você é gerado como ele foi gerado. Aí que nós então entendemos o que Nicodemos não entendeu. E aquilo que o Senhor disse para Nicodemos sobre o novo nascimento. Quando você nasce de novo, agora você é gerado à imagem dele. E ele não vai perder a sua imagem. Ele não vai jogar a sua imagem fora.
porque você está na imagem dele. O homem que nasce de novo, ele não nasce da carne e do sangue, ele nasce do Espírito. Ele é gerado pela palavra, a maneira que o Senhor foi gerado. É a maneira que você é gerado. Então, se fomos gerados da mesma matriz, ou seja, da mesma palavra, então devemos ser a mesma imagem dele. Correto? A mesma imagem dele, porque fomos gerados da mesma maneira, do mesmo Pai. Fomos gerados do Espírito de Deus. Então aí você é a imagem dele. E essa imagem aqui, essa imagem do pecado, essa imagem do homem caído. Olha na cara de cada um para você ver se tem marcas da morte ou não tem. O que é cabelo branco? Marcas da morte. O que é ruga no rosto? Marca da morte. O que é doença? É a marca da morte. É o símbolo do pecado. Pecado, onde você projeta os seus olhos, você vê pecado. Você vê no rosto, você vê na saúde das pessoas, você vê no comportamento das pessoas, na natureza das pessoas. Em tudo isso está o pecado. O que o pecado faz? Ele gera morte, ele gera ódio, ele gera perseguição, ele gera egoísmo. Tudo que está no campo do homem recluir dentro de si e viver só para si, no mundinho dele egoísta, presunçoso, uma pessoa que somente pensa nela, Isso é o que o homem é disso que ele foi gerado. Você já pensou se os homens fossem todos gerados pela palavra? Nós não tínhamos um pobre na rua, nós não tínhamos um barraco com um favelado, nós não tínhamos uma pessoa usando droga, nós não tínhamos um pobre, nós não tínhamos um crime, nós não tínhamos um policial na rua, nós não tínhamos hospital, muito menos cemitério. Se esse povo fosse gerado como foi gerado Adão no princípio, como eles vieram no princípio, e como aquilo foi derrubado, aquilo caiu, Deus, ao longo do tempo, ele abriu um canal, ele abriu um caminho para o homem voltar àquilo que ele era antes do pecado. E quem abriu esse caminho foi o primogênito dentre os mortos, Senhor Jesus Cristo, o único homem que nasceu, viveu como homem, morreu e ressuscitou. Deus viveu nele em plenitude. Em Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, no verso 23, vamos ver isso aqui agora. E disse Adão: esta é agora esse é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Você viu de onde nasceu isso? Adão olhou para a mulher, quando despertou do sono, disse: ela é exatamente o que eu sou. Ela é meu osso, é minha carne. Ela foi gerada da mesma maneira. Eu fui tirado do pó e ela foi tirada de mim. Jesus, quando ele veio na ressurreição, ele viu um povo, diz: este povo é minha carne, este povo é o meu sangue, esse povo é osso dos meus ossos. Tudo que eu sou está neste povo, está nesta gente. Esse é o homem que foi gerado, a mulher que foi gerado pela palavra. Então, quando ele acordou, ele viu uma noiva, que até então a noiva estava aonde?
A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que o homem estava caído e tinha um abismo entre o homem e Deus, entre o homem e a vida eterna, que ninguém podia transpor esse abismo. Ponto. Jesus veio fazer uma ponte desse lado para o outro lado, da terra para o céu, da morte para a vida. Ele veio fazer uma ponte pelo seu sangue. Pela sua obediência, Deus se tornou carne, Deus se tornou homem para fazer esta ponte e trazer o homem novamente ao seu estado de origem. Ele teve que redimir esse homem, tinha um preço para ser pago e ele pagou esse preço. Transpor esse abismo para ser a sua imagem. E quando ele derramou seu sangue, foi para a sepultura e ressuscitou, ele fechou o abismo. Amém? O abismo foi fechado. E quando o abismo fechou, ele pôde ver agora a noiva, que até então não aparecia, agora ela aparece. Agora ele olhou para uma mulher e disse: essa é minha esposa, ela nasceu do meu lado esquerdo, ela nasceu da minha alma, ela nasceu do meu coração. Se tem alguém que eu amo, é ela. Amém? Porque ela saiu de mim, ela saiu das minhas entranhas. Esse foi o propósito de Deus, para que o homem soubesse, conhecesse esses atributos. Atributo de curador, atributo de salvador. O homem não conhecia os atributos de Deus. Jesus foi um atributo do Pai, o Logos que saiu de Deus. Deus, na sua mente, ele tinha um filho, minha gente. Ele tinha um filho, mas sendo ele mesmo, mas ele tinha um filho. E o Logos saiu e tornou-se um pilar de fogo, aquilo que o profeta nos ensinou, a glória da Shekinah está naquele pilar de fogo. Deus tinha um filho na sua mente, e esse filho veio. Deus tinha uma igreja em sua mente, Deus tinha uma eternidade em sua mente, e esse drama foi desenvolvendo ao longo desses 6.000 anos. Depois o Senhor teve toda a paciência de fechar a porta para o povo judeu e abrir um caminho para o povo gentil, porque a noiva não é judia, a noiva é gentia. Ele tinha que levantar esta mulher, mas dentro do tempo exato. Você sabe o tempo que Deus fez Adão? Você sabe o tempo que Eva saiu de Adão? Deus tinha um tempo para aquilo. Quando Adão se tornou um ser e olhou para o jardim, ele começou a falar. Veja como isso funciona. Isso aqui é o boi, isso aqui é a ovelha, e isso aqui é o cavalo, isso aqui é uma faia, isso aqui é um mogno. Ele pôs nome em tudo. Adão tinha a palavra para tudo. Tinha a vida botânica, tinha a vida animal. Ele chegou nomeando tudo. Adão colocou cada montanha em sua posição, colocou cada rio na sua posição. Ele era Deus aqui. Mas Adão fazia aquilo de uma maneira que ele nem sequer sabia como aquilo acontecia, era falar e acontecer. Mas Deus queria que este homem conhecesse este atributo. Por isso, a queda veio para o homem ir para o pó, levantar do pó, para ele ser como Deus. Para você ser como Deus, você tinha que se tornar carne como Deus. Para você ser como Deus, você tinha que sofrer esse processo que você está sofrendo aqui. Jesus nasceu,
foi uma criança, ele foi um adolescente e tornou-se um adulto. Toda a trajetória de uma vida, o Senhor viveu. Ele viu isto. Mas era a maneira que ele estava arquitetando o seu plano para que o homem que viesse, a igreja que ele tem em sua mente, tinha em sua mente, a noiva, fosse igual a ele e tinha que ter o mesmo conhecimento dele. Quando nós concebemos isso, aceitamos isso, esse mundo fica muito pequeno. Os problemas nossos não significam mais nada quando você consegue ver assim. Uma coisa nosso Deus não é. O nosso Deus não é oportunista. Uma coisa nosso Deus não é. Ele não é egoísta. Uma coisa nosso Deus não é. Como se diz, um coronel de botas dando ordem. Ele não é isso. A maneira que ele se manifesta, a maneira que ele age, na hora certa, no momento certo, as pessoas que ele traz para dentro, aquelas que ele põe para fora, são aquelas que nunca reconheceram ele e nunca iria reconhecer, porque nunca esteve na mente dele. Ele só viu o que eles iam fazer. Você quer ver uma coisa? Eu tenho um parágrafo aqui muito, muito importante da mensagem Junção do Tempo. Eu creio que é o 16. Não, é o 18. Notem, há uma outra coisa que ele fez lá atrás. Notamos que durante o tempo desta grande agitação, quando o coração do homem começou a se esfriar e se afastar de Deus, e as mulheres se tornaram um ídolo, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que eram formosas, se fez uma ordem sexual. Olha para isto hoje, onde estamos vivendo, não falando contra as mulheres honráveis, não, Senhor, elas são instrumentos de Deus, mas aquelas que não se importam consigo mesmas, como há tantas no lado oposto, casando-se e dando-se em casamento. Deus disse isso na Bíblia. Jesus disse que antes do fim do tempo de Noé, eles estavam casando e se dando em casamento, fazendo o que queria. Compravam e vendiam, roubava, matava. Era uma confusão dos diabos. Isso chegou aqui. Mais um parágrafo. Como esta grande agitação está no mundo hoje? Essa grande agitação está no mundo hoje. E percebemos que uma coisa causou isto. A Bíblia diz que os espíritos, grandes espíritos, desceram, espíritos malignos, entraram nestas pessoas e fizeram estas coisas. E vemos os mesmos espíritos malignos trabalhando em nossos dias. E agora notem novamente que não somente isto, quando todo o inferno foi aberto, todo o inferno foi aberto. Por isso que Satanás é um cachorro velho sem dente, que só late. Por quê? Ele está solto? Está. Mas ele faz um alarde, faz um barulhão por aí terrível. No mundo, nas nações, nos governadores, nos dirigentes de nações.
o diabo não faz barulho, é aqui. Aqui ele não faz barulho, não. Ele não agita um santo de Deus. O diabo nunca agitou Elias. O diabo nunca agitou Moisés. Nunca agitou Josué. Nunca agitou Paulo. O diabo não pode te agitar. Tá? Por quê? Ele fala, todo o inferno foi aberto. Agora, em contrapartida, o que eu vou dizer, todo o céu foi aberto também. Amém? Todo o céu foi aberto também. Quando o inimigo vem como uma corrente de águas, o Espírito de Deus arvora a bandeira contra ele. Estas duas forças sempre têm aparecido na junção. Sempre quando Deus está fechando o tempo, aparecem as duas forças. Nos dias de Noé, eles apareceram. Nos dias de Cristo, eles apareceram. Agora é uma junção do tempo para a eternidade. Eles apareceram de novo. É uma agitação terrível no mundo, mas não agitam filho de Deus. A hora que a coisa pegar mesmo, você apenas serenamente, seguramente, tranquilo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o meu feitor. Eu conheço ele por experiência, não por religião. Eu sei o que ele é capaz de fazer. O Deus dos céus que pôde abrir o mar vermelho. O Deus dos céus que pôde sustentar 2 milhões de pessoas 40 anos no deserto. O Deus dos céus que apagou a fornalha da Babilônia. O Deus dos céus que fez o muro cair para baixo e destruir Jericó, aquela cidade maldita. Esse mesmo Deus vive hoje em nosso meio. Ele abriu a sua palavra para reconhecermos quem somos. Isso não pode te agitar. Quando você encontrar um crente da mensagem agitado, dá um conselho para ele. Sei que ele pode ouvir, né? Agitado, porque vai faltar dinheiro, diminuiu o salário, vai faltar emprego. Ou você pensa que o mundo vai indo por uma ascendência, o mundo vai indo por um apogeu financeiro, tecnologia tem demais. O povo usa para todos os fins, usa para a medicina, para a cura das doenças, usa para prostituir, usa para roubar. A tecnologia se usa para todos os fins. E ela está aí, disponível na mão das pessoas. Tá? Aí está a tecnologia. E Deus pôs isso na mão deles. Eles pegam esta arma aí e estão fazendo um alarde. A tecnologia fez uma bomba atômica, fez uma bomba chamada HMX, fez mísseis, tudo aqui da mente do homem. Agora Deus põe essa tecnologia, que é de Deus, isso não é do diabo. Sabia que toda invenção do homem foi permitida por Deus, é de Deus? Você sabia que cada recurso desse é dado por Deus? Não é o diabo que criou esses canais de rádio, televisão, internet. Agora, você pode pegar o remédio e fazer veneno. Todo veneno vem do remédio, não vem? Qualquer pessoa sabe disso. É a dose da coisa. Então eles pegaram isso que é muito bom e fizeram um veneno para destruir o mundo. Agora, nós temos habilidades divinas para pegar essas coisas dentro do canal do céu e fazer uma ponte
daqui para o céu, fazer uma ponte para a presença do Senhor, para o trono dele. Nós estamos nesta noite pregando esta palavra, nós estamos adorando o Senhor. Isso está limitado aqui, isso está chegando lá. Agora, se eu não tivesse esse recurso que está aqui diante de mim, gostei dessas duas câmeras aqui hoje. Está funcionando isso aqui cada bem? Boa ideia. Ok. Eu vou te dar um prêmio, viu? É o Davi que inventou isso. Deixa eu dizer uma coisa. Isso, o que eu estou pregando, está chegando a 100 quilômetros, 200 quilômetros. Aliás, está chegando lá nos Estados Unidos, lá em Charleston. Não sei quantos mil quilômetros tem daqui lá. Para que nós estamos usando isso? Usando para trazer irmãos para a comunhão, para o companheirismo. E quando nós abrimos esta porta, Deus desce lá em Charleston, nos Estados Unidos. Deus desce ali na cidade de Pouso Alegre, lá em Puyuna. Ele desce aqui em São José dos Campos, ele desce lá em Taubaté, ele desce aqui em São Paulo, ele desce nas regiões aqui. Então nós estamos aqui nesta noite em plena comunhão, e esse canal nos leva para onde? Para a presença dele. Aqui vem cura divina, aqui vem libertação, aqui vem novo nascimento, aqui vem o batismo do Espírito Santo. Todas as bênçãos dos céus descem nesta hora. Por quê? Porque nós estamos usando isso para fazer contato com o reino de Deus. Eu acho que eu vou correr aqui, senão eu tenho meia hora, né? Olha, escute isso agora. Agora eu vou entrar direto dentro daquilo que eu falei aqui. Às vezes eu dou um tema, pastor, não segurou o tema, é que eu não dou conta de chegar lá no tema. Antes eu vou Deus vai abrindo, depois eu não consigo fechar o assunto, mas isso é bom. Pelo menos eu tenho muito o que falar, não estou falando pelos meus cotovelos, né? Eu sei que estou falando e vocês sabem que estão ouvindo. Isso é importante. Amém? Moabe. Isso aqui tem outras mensagens, tá? Eu estou com a mensagem ali que o profeta falou assim: Deus odiou quando Moabe disse: nós somos um. Deus não suportou aquilo. Quando Nimrod fez a Torre de Babel, Deus acabou com aquilo. Ah, é muito bom reunir o povo, né? Depende da finalidade que você está reunindo o povo, do objetivo que nós estamos reunindo o povo. Pode estar junto, sim. Desde que esteja em um só coração, em um só espírito, adorando o Espírito em verdade, e você vê o Espírito Santo tendo liberdade. Então, digamos, se nós estivéssemos nesta noite reunidos em 3 grupos, crendo de 3 maneiras diferentes, mas na mesma mensagem. Escuta, abre os seus ouvidos da alma aí. Você acha que Deus vai operar nisso? Nós estamos reunidos hoje aqui, em X pessoas, e tem 3 grupos, e cada um crê numa linha diferente, mas se resume tudo na mensagem. Então você acha que Deus vai ficar no meio dos 3 ali, porque os 3 creem diferente? Oh, que perca de tempo. Leia João 4, Leia João 4, você vai entender isso. Da mulher do poço. Moabe fez a mesma coisa. Ele desceu ali, ele ensinou os filhos de Israel e disse: agora, vejam aqui, amigos, agora, esta é a mesma coisa que eles fizeram no Pentecostes. Agora veja que não somos todos nós o mesmo. Está aqui, estou lendo aqui, Não cremos nós no mesmo Deus?
Não temos o mesmo profeta, irmão Denilson? Está aí. Somos todos o mesmo. Os filhos de Moabe eram das filhas de Ló. Veja aquele bando de patinadores. Rapaz, naquele tempo já tinha isso. Aquele bando de patinadores. Lá ainda tem cabelo no biscoito. Tem cabelo, quer dizer, tem cabelo na comida. Tem cabelo no biscoito, bem? Lá estão eles com pilhérias. Como é que é? Pilhérias. Que nome difícil. O que é isso, hein? Será que essa tradução está certa? Pega essa palavra aí para mim, meu filho. Eu vou soletrar ela. P-I-L-H, E com acento agudo, R-I-A-S. Pilheiras. Sei lá, vamos ver o que vai dar isso. Mas o importante é o conteúdo. Veja, eles estavam lá em cima. Eles tinham, ora, ela disse, agora veja aqui, você sabe que todos somos o mesmo? Quantos sabiam que aqueles eram os filhos de Ló? Claro, como o próprio pai. Eles eram filhos de um adultério, do pai com a filha. Eles eram filhos de um adultério. E disse, agora somos todos os mesmos. Vocês sabem, metodistas, vocês batistas, e nós presbiterianos e todos, ora, com certeza queremos um pouco do vosso azeite. Somos todos os mesmos. E o que eles fizeram? Eles se casaram entre si. E foi isto que o Pentecoste fez com os protestantes. Ela se casou na Federação de Igrejas. Ela se denominou. Onde ela está? Exatamente como Israel estava, colocado para fora por ambas. Fornicações espirituais, fornicações literais. Deus a recusou dali em diante. Mesmo aqueles filhos que tornaram samaritanos, está vendo? Isso aqui é um estudo muito, muito especial. Aonde nasceram os samaritanos? Na reunião de Israel com Moabe, e foi Balaque e Balaão que fez isso. Lá nasceram os samaritanos, por isso judeus samaritanos se combinavam. Lá nasceram os samaritanos e foram amaldiçoados. Isso é correto, claro, que ela foi. Que ela foi. Jeová colocou para fora. Jeová a colocou para fora. Vocês estão entendendo aonde eu estou levando isto? Você entende que ele colocou a imagem dele nela, e nós entendemos que imagem é essa? Você entende que quando nós falamos, nós somos um, então vamos fazer a mesma coisa. Se somos um, comemos a mesma comida, dormimos na mesma cama, fazemos tudo. Então eles entraram em adultério, e Deus matou num dia só 23 mil. Aí apareceu um camarada lá, filho de Arão, neto de Arão, chamado Finéias. Quando viu a morte destruindo Israel, então precisava de uma vacina, precisava de uma cloroquina, precisava de um cientista, amém? Precisava de um cientista para parar a praga. Oh, meu irmão, precisa de um cientista do céu para parar esta praga. Ele tinha um remédio. Ele era um homem de Deus, ele era um sacerdote de Deus, um hominho corajoso. Quando ele fez aquilo, Deus disse, olha, toda a sua geração vai chegar no céu,
porque você fez algo corajoso, pegou a espada, pegou o maioral, a moça, a maioral dos moabitas e o maioral de Israel, os dois príncipes, meteu a espada e matou os dois e a praga parou. Deu o remédio certo. O remédio amargo, mas curou. Parou a praga. Entendeu isso? Às vezes, para você parar uma praga, você tem que passar a mão na espada e cortar tudo. Aí a praga para. Aí o pecado sai do meio do arraial e o pecado abandona o arraial. Como tem uma igreja nossa aí, não crê como nós, mas é dos nossos, que estão enfrentando uma parada difícil lá agora. Sabe por quê? Uma igreja grande, tem mais de 2.000 membros. Chegou lá um casalzinho e senta no banco da igreja e quer congregar com eles. Casalzinho de homem, sabe? E os diáconos têm maior trabalho. Olha como que é a ordem da igreja. Vocês não fiquem fazendo isso aqui e tal. Mas eles chegam lá na igreja, sentam lá e ficam fazendo isso. E eles estão tendo o maior problema para botar esses dois para fora lá por causa da lei. Está acontecendo numa igreja aí, da mensagem, que tem lá um casal de homossexuais lá e que não respeita a ordem da igreja. E eles estão tendo maior problema, porque jogaram eles para fora, eles vão lá e fazem uma denúncia e a coisa complica. Chega uma hora que as coisas começam a acontecer e você tem que ter a devida habilidade para fazer as coisas. Agora, eu vou entrar numa coisinha muito boa aqui, que Deus me ajude a terminar em 20 minutos, tá? Como que Deus faz as coisas. Mensagem a um homem aqui que pode acender a luz. 181 em diante. A rainha da Inglaterra foi visitar uma gráfica, lá na Inglaterra, uma gráfica. Ela chegou lá e viu assim, este papel aqui, tão branquinho, como é que vocês fazem? Qual é o processo? O administrador da empresa levou aquela rainha e mostrou lá um lugar que chama-se celulose. Eu conheço disso que trabalhei em indústria, eu sei que é celulose. É da celulose que sai o papel. Então mostrou assim, e a celulose é tudo amarelo, vai moendo a madeira. Antigamente fazia papel de bambu, vai moendo aquilo, passa por um processo químico e fica aquele montão de resíduo lá, parece que é um resíduo, parece que é lixo. O gerente disse, isso aqui, esse papel tão bonito aqui, sai disso aqui. Mas como é que pode? Uma coisa tão feia, monstruosa como essa, vocês fazem um papel tão branquinho, tão puro. Aí, o que aconteceu? Deixa eu ler aqui. Como a rainha da Inglaterra, uma vez ela foi a uma grande companhia de papel, ela disse que ela gostaria de conhecer as fábricas de papel. Então eles mostraram-lhe as fábricas de papel muitos anos atrás, antes que fossem transformá-lo em pasta e coisas. Então eles verificam fazendo papéis disso, assim eles bem pouco depois ela entrou num cômodo em que não havia nada a não ser uma grande velha pilha de trapos sujos. Ela disse, de onde veio isto? O que é isto? Ela disse, e o presidente da fábrica disse, é disso que nós fazemos o papel desses trapos sujos. Ela disse, isso faz papel? Sim, isso faz papel. Mal podia ela crer naquilo. Então, depois que ela se foi, o homem tomou a mesma pilha suja de trapos
e os fez passar por um certo processo, e os fez sair papel puro e limpo. E você sabe que tinham passado por um processo e se tornado verdadeiros. E colocou o perfil dela nisso, enviou para ela, refletindo a si mesma nisso, que ela chamara de trapos sujos. Agora, assim é que é. As coisas mortas do passado, durante as eras, veio por um processo de Lutero, de Wesley, e veio este processo, foi passando por esse processo da palavra, até que chegou à estampa perfeita, a imagem de Cristo. Era trapo velho, sujo em Lutero, era um pouquinho mais limpo, né? Era uma pasta de fazer papel, talvez lá em Wesley. No Pentecostes, eles já tinham basicamente o papel pronto, mas agora tinha que colocar a imagem naquilo. E para a imagem entrar naquilo, tinha que passar por um processo. Nós passamos por este processo. Deus pegou este trapo velho, pegou essa coisa velha e levou lá no seu laboratório e começou a colocar as químicas de sua palavra, e a coisa foi mudando, até que esta igreja noiva tem chegado à imagem do Senhor. Amém? Mais um detalhe. Agora diz assim, ele fala assim, quando um construtor de sino está fazendo um sino, ele não pode usar só o material. Ele vai pegar uma porção de cada matéria ou de cada produto. Ele pode pegar o cobre, pode pegar o ferro, o latão. Ele vai fazer e vai pôr a porção certinha. E vai misturar tudo aquilo. Eu não sei quantas composições vai para fazer um sino, mas vai muito tipo de artefato que eu não conheço. Bronze eu sei que tem, ferro eu sei que tem, mas tem muitos outros. Depois que ele mistura tudo, aí ele leva para um forno. E aquilo se funde tudo. E depois vem para um lugar, num molde, numa forma. E despeja aquilo numa forma. E depois você vê aquele sino perfeito. Aquele sino, dado ao tamanho dele, porque você pode ter um carrilhão que você faz um dueto das vozes do sino, do menor ao maior, ou só dois sinos, um sino só. Eu sei que ele sabe exatamente o tom, não é apenas colocar lá no molde e fundir o sino. Olha, eu quero um sino agudo, eu quero um sino mais grave. Então, ele vai fazer o sino de acordo com o pedido daquela igreja, daquele povo. Então ele sabe que tom vai dar naquele sino. Deus tomou você e te fundiu assim e sabia qual é o tom seu. O Mombrana, veja bem como ele foi construído, como Deus fez aquele homem, como Deus levanta um ministro, como Deus levanta uma igreja, como Deus levanta uma dama. Então ele vai trabalhando e vai pondo um pouco da palavra daqui, um pouco da palavra ali, ele vai pôr um pouquinho de Lutero, um pouquinho de Wesley, um pouquinho dos pentecostais, ele vai pondo um pouco de cada um, e quando está tudo misturado, ele leva no seu assento e funde aquele sino. Agora ele sabe o tamanho do sino e aonde este sino será usado. Por quê? Porque Deus ajuntou esses materiais para construir o sino. Isso não foi o homem que inventou, não foi o homem que produziu. Deus pôs um tanto de cada coisa nele e saiu quem você é. Agora eu vou ler para vocês algo aqui
que é muito importante, a mensagem de Micaías, o profeta, pregada em 61. Veja bem, nós vamos terminar exatamente aqui. Você percebeu que o trapo sujo, saiu a imagem da rainha, que o trapo sujo, que era você, saiu a imagem do rei, porque o segundo Adão está em ti. O primeiro Adão estava em Eva, o segundo Adão, Cristo, está em ti. Ele te levantou de toda a sujeira e pôs a imagem dele em ti. Agora, ele tomou, por outro lado, muitos materiais que era conveniente para Deus, que ele viu o que você seria, como que ele faria, e construiu você desta maneira. E você está servindo a Deus neste tempo, nesta hora, para o seu propósito. Noé foi uma testemunha na porta da arca. Sadraque e Mesaque foi uma testemunha dentro da fornalha. Tá? Deus nunca deixou este mundo velho sem uma testemunha. Desde os dias de Noé. Agora, enquanto Noé estava preparando a arca, ele estava olhando para um personagem. Deus disse: eu tenho que acabar com isto. Isso aqui não tem mais condições de ir para frente. Mas dizer uma coisa, eu tenho que ter uma testemunha aqui que vai andar entre vocês e vai sumir. Antes que o mundo acabe, antes que venha o dilúvio, antes que Noé faça a arca, ele levantou um filho de Sete, Enoque. E Enoque andou com Deus 300 anos. Olha, que foi um longo tempo. E Enoque passou por todos os lugares, ele foi uma testemunha. E quando Enoque sumiu, o dilúvio estava chegando. Deus nunca termina uma dispensação sem testemunha. Nunca terminou, não terminou nos dias de Noé. Enoque foi testemunha, Noé foi testemunha, Sadraque e Mesaque foi testemunho dentro da Babilônia, lá no epicentro do vulcão, no olho do vulcão. Ele parou dentro da fornalha os 3 judeus, e os 3 judeus não fizeram nada, mas o testemunho deles apagou a fornalha. O seu testemunho apaga toda a força do diabo. Agora Josafá desceu e Acabe lhe mostrou todo o brilho do reino. E agora ele tinha os seus interesses particulares e ele disse: você sabe que Ramote Gileade nos pertence. Veja bem essa historinha aqui, vamos encerrar aqui. Então Acabe chegou para Josafá. Josafá era um crente, era rei de Judá. Acabe, rei de Israel. O profeta fala que Josafá era tipo de um presbiteriano, que fazia aliança com qualquer um. E agora ele tinha os seus interesses particulares. Ele disse: você sabe que Ramote Gileade nos pertence ali em cima? Quando Josué dividiu a terra, você é testemunha disso. Sim, senhor, você é testemunha que nos foi concedida. E o rei da Síria possui, e ela nos pertence. Disse: agora, não é verdade isso? É verdade, Ramote Gileade é nossa. Josué dividiu, deu para nós, mas quem está vivendo lá e comendo lá é o rei da Síria. Tem razão? Tem razão. Tem razão até um ponto. Ele disse: isso é verdade, claro que somos todos israelitas, somos todos da mensagem. Ele disse: agora você juntará o seu exército? Sim, nós 2 juntos subiremos ali. E ele disse: agora você juntará o seu exército, e nós subiremos ali, e o faremos correr dali, porque aquilo é nosso. Veja, eles podem mostrar o mundo,
O diabo pode mostrar algumas boas e poderosas razões brilhantes, até mesmo trazê-las para a Escritura. Eles dirão: bem, agora somos todos filhos de Deus. Todos os homens são filhos de Deus. Oh, não é isto. Todos nós cremos na mesma coisa. Oh, nós... Não, senhor, com certeza nós não. Então eles, você sabe, foi dito por Judas, disse: exortar-vos a batalhar pela fé, não a fé que uma vez foi dada aos santos. Falei que era Paulo, mas é Judas que falou isso. Isto é correto. Não disputando por uma fé. A fé que uma vez foi dada. Quando você tem aquela fé, Jesus disse que esses sinais seguiriam aqueles que estivessem aquela fé. Então você sabe onde você está firmado. Então você sabe que tipo de vida você viveria. Então Josafá disse: ora, claro, afinal somos o mesmo povo. Disse: meus carros são teus carros. Meus cavalos são os teus cavalos. Maravilhoso. Que unidade, não? Meus carros são teus carros, meus cavalos são os teus cavalos. Meus soldados são os teus soldados. Ora, claro, estamos todos juntos. Disse: por que não podemos simplesmente ir lá em cima? Me perdoem. E nós os expulsaremos. Mas disse: então ele virou. Ele deve ter pensado: bem, espere um minuto, nós não indagamos ao Senhor quanto a isso. Vejam, um verdadeiro crente, antes dele fazer qualquer coisa, não importa o que ele vai fazer, quão bom isso pareça, ele sempre consultará Deus primeiro. Sim, senhor. Veja você, eu já vi. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem: oh, irmão Brana, se você vier até aqui, nós teremos tantos patrocínios e nós faremos tantas coisas, nós garantimos que não ficará nenhum centavo sem ser pago. Nós lhe daremos tal quantia em cada noite. Bem brilhante, mas você sabe, os macacos é que pulam em coisas que brilham. Então vamos esperar o ouro de tolo brilhar mais do que o ouro verdadeiro. Vocês sabem, aqui está Josafá. Fala: Acabe tem razão. Pois é, Ramon Gileade é nosso e os sírios comem tudo que nós temos lá. Vamos acabar com essa farra deles. Só que se Josafá fosse um homem criterioso, ele ia: peraí, com o que esse homem está casado? Com a feiticeira. O que ele tem feito? Ele tem altar a Baal. E fosse fazer de uma apanhada, escuta, olha, ele tem que apanhar mesmo. Porque casou com a mulher errada, tem um casamento errado, casou com uma feiticeira, e ele, em vez de adorar o Deus de Israel, está adorando o Baal, porque a sua mulher é feiticeira, e ela levou ele a ser um feiticeiro também. Se ele examinasse tudo, isso aí é consequência do pecado, é consequência da desobediência. Agora, no conceito dos dois, estava tudo certinho. Eu sou de Judá, você é de Israel, somos um povo só, cremos no mesmo Deus. Mas não era assim, não era desta maneira que Deus estava tratando. E o Senhor fez uma armadilha, chamou Micaías, o profeta, profetizou que ele morreria, segundo a profecia de Elias, que foi sustentada por Micaías. Eu vi Israel disperso como ovelhas que não têm pastor.
Eles foram à guerra. Seus cavalos são os meus cavalos, seus carros são os meus carros, seus soldados são os meus soldados. E estamos numa grande união. Deus não estava naquela unidade, Deus não estava naquela igreja, Deus não estava com aquele povo, não estava, porque tinha algo errado, tinha mosca no azeite, tinha cabelo no biscoito. Agora, quando você tira a mosca do azeite, você tira o cabelo do biscoito, você limpa a igreja, e estão todos alinhados no mesmo espírito, com a mesma mensagem, a mesma palavra, e é Urim e Tumim. Quando você fala, o peitoral de Cristo brilha, como brilhava lá no santuário nos dias de Arão. Quando as luzes brilham, reluz, as cores do arco-íris, 7 cores, aponta para redenção, aponta para a confirmação que Deus está aprovando aquilo. Os nossos cultos têm que ser aprovados por Deus, ou nós estamos perdendo tempo. Se Deus não aprovar os nossos cultos, a nossa adoração, a nossa vida com Ele tem que ser Urim e Tumim. Você está casado com a palavra. Agora você é imagem dele, osso dele, carne dele, espírito dele, toda a vida dele entrou dentro de ti, meu irmão. Então não tem o que temer. É hora de mandar exatamente os problemas sair da frente e não titubear. É hora de você parar na brecha nesse momento, porque temos uma mensagem. Temos um Deus que sustenta esta mensagem. Ele está nesta mensagem. Nós não estamos unidos como peças que é diferente uma da outra. Estamos unidos na palavra, não como Israel uniu com Moabita, com os moabitas, não como Israel uniu com Judá. Nós estamos unidos em São João 17. Agora eu vou a João 17 e vou encerrar. Vamos ler João 17. E estou encerrando nesta noite. Creio que isso nos levou a meditar. E vou dizer, essa mensagem aqui já nasceu outra dentro dela para mim pregar no próximo culto. O Senhor Jesus disse, João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu creio nesta unidade, como ele e o Pai. Você se lembra que eu falei que Deus tinha um atributo chamado Filho? Ele saiu naquele Logos, o Filho estava no Logos, até que o Filho se encarnou. Esse é Deus único. Esse é o Deus do Logos. Esse é o Deus do pilar de fogo. Esse é o Deus que estava falando com Abraão lá numa teofania, tá? Esse é o Deus que encontrou com Paulo no caminho de Damasco. Esse é o Deus no pilar de fogo. Esse é o Deus na nuvem. Então esse é o Deus da palavra. Nós estamos unidos neste Deus, nesta palavra. Não uma unidade artificial, mas uma unidade na palavra. Deus abençoe em nome do Senhor.